Existe uma mentira silenciosa que mantém milhões de pessoas presas na classe média. Uma mentira que parece inteligente, responsável, até virtuosa. Ela diz que, para ficar rico, você precisa cortar gastos, cortar o café, cortar viagens, cortar conforto, cortar qualquer coisa que pareça excesso. E então, prometem que, se você viver se apertando por tempo suficiente, um dia, talvez lá no futuro, a riqueza aparece. Mas aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Ninguém constrói riqueza apenas cortando. Riqueza é construída investindo, investindo tempo, investindo energia, investindo dinheiro e, principalmente, investindo em si mesmo. E neste vídeo eu vou te mostrar por que algumas das pessoas que mais cresceram financeiramente na vida fizeram exatamente o oposto do que a maioria foi ensinada. Elas aprenderam a gastar com intenção, a gastar de forma estratégica. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Porque você percebe que talvez o problema nunca tenha sido falta de esforço. Talvez o problema tenha sido estar jogando o jogo errado. Então, fica comigo até o final deste vídeo, porque você vai entender quais são os investimentos pessoais que realmente mudam o rumo de uma vida. E antes de continuar, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Eu sempre gosto de ver até onde essa mensagem está chegando. A maioria das pessoas cresce ouvindo exatamente o mesmo conselho. Guarde dinheiro. Evite gastar. Seja conservador. E à primeira vista, isso parece fazer sentido. Afinal, responsabilidade financeira é importante. Mas existe um problema silencioso nessa lógica. Porque enquanto a classe média aprende a proteger cada centavo, os ricos aprendem a multiplicar cada oportunidade. A classe média pensa em segurança. Os ricos pensam em expansão. A classe média pergunta: como eu gasto menos? Os ricos perguntam: como eu posso crescer mais? E essa diferença de mentalidade muda completamente o destino financeiro de uma pessoa. Porque viver apenas economizando cria uma vida de sobrevivência. Você trabalha, paga contas, guarda um pouco e repete isso por décadas. Mas raramente isso gera crescimento real. E quanto mais o tempo passa, mais aparece aquela pergunta silenciosa dentro da mente. Será que era só isso? E é aqui que nasce uma frustração profunda que muita gente sente. Mas quase ninguém fala. A sensação de estar fazendo tudo certo e mesmo assim não sair do lugar. Você estudou, trabalhou duro, tentou ser responsável, tentou seguir o caminho tradicional, mas ainda assim parece que a vida está andando em círculos. E isso gera um conflito interno poderoso, porque uma parte de você quer acreditar que tudo vai melhorar, mas outra parte começa a desconfiar que talvez o modelo que te ensinaram não foi feito para você prosperar. Existe uma injustiça silenciosa nesse sistema. A classe média foi ensinada a preservar, a proteger e a evitar riscos. Enquanto aqueles que realmente constroem riqueza aprendem algo completamente diferente. Eles aprendem a expandir, a investir e a usar o dinheiro como ferramenta de crescimento. E quando você percebe isso, algo desperta dentro de você. Uma inquietação e uma pergunta poderosa. E se eu estiver vivendo pequeno, por que fui ensinado a pensar pequeno? Eu sei exatamente como é sentir isso. Porque durante muito tempo, eu também acreditei que o caminho da prosperidade era simplesmente trabalhar duro e economizar. Mas com o tempo eu comecei a perceber um padrão curioso. As pessoas que realmente cresciam na vida não estavam apenas guardando dinheiro.
Elas estavam investindo em si mesmas de forma intencional. Elas pagavam para aprender, pagavam para se conectar, pagavam para viver experiências que expandiam a mente. E quanto mais eu observava isso, mais claro ficava. Riqueza não é apenas um resultado financeiro. Ela começa como uma expansão de consciência. É quando você deixa de agir apenas para sobreviver e começa a agir para crescer. Existe um despertar interno que acontece quando você assume responsabilidade pela sua própria expansão. E a partir desse momento, cada decisão da sua vida passa a ser estratégica. Não é mais apenas sobre economizar, é sobre investir nas áreas certas da sua própria evolução. Se você realmente quer crescer financeiramente, existem alguns princípios simples que mudam completamente o jogo. O primeiro é investir em ambientes que expandem sua visão. Muitas vezes, o lugar onde você vive define o tamanho das oportunidades que você enxerga. Ambientes maiores geram desafios maiores, conexões maiores, ideias maiores. O segundo princípio é investir em conhecimento que a maioria ignora. A escola ensina a sobreviver, mas o mundo real recompensa quem aprende habilidades práticas como comunicação, negociação, vendas, liderança e visão de negócio. O terceiro princípio é investir em pessoas. Relacionamentos certos aceleram caminhos que levariam décadas para serem descobertos sozinho. Conversas certas mudam mentalidades. Ambientes certos mudam destinos. O quarto princípio é investir na sua própria presença. A forma como você se apresenta ao mundo influencia diretamente o nível de respeito, confiança e oportunidades que chegam até você. E o quinto princípio é investir em crescimento real. Isso significa parar de tratar dinheiro apenas como algo para guardar e começar a enxergá-lo como uma ferramenta para criar novas possibilidades, porque dinheiro parado protege, mas dinheiro em movimento constrói. Agora, existe algo que precisa ser dito com muita clareza. Se você continuar vivendo apenas no modo de economia, a vida pode passar e pouca coisa realmente muda. Você continua trabalhando, continua pagando contas, continua esperando aquele momento em que finalmente tudo melhora. Mas esse momento raramente chega para quem nunca expande. O maior risco da vida não é investir e errar. O maior risco é viver pequeno por medo de tentar. Porque o tempo passa de qualquer forma. E quando você percebe que anos se foram, a pergunta volta: e se eu tivesse pensado maior? E se eu tivesse apostado mais em mim? Estagnação não acontece de uma vez. Ela acontece lentamente, quando uma pessoa se acostuma a não crescer. Agora imagine uma vida diferente. Uma vida em que cada decisão sua é guiada por expansão. Você investe no seu crescimento. Se coloca em ambientes que te desafiam. Se conecta com pessoas que elevam sua visão. Aprende habilidades que realmente mudam seu nível de jogo. E aos poucos, algo começa a acontecer. Sua mentalidade muda. Sua confiança muda. Suas oportunidades mudam. Porque quando uma pessoa decide crescer de verdade, o mundo começa a responder a essa decisão. Riqueza não começa na conta bancária. Ela começa na forma como você decide viver, na forma como você pensa, na forma como você investe na própria evolução. Então, se essa mensagem fez sentido para você, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo e compartilha ele com alguém que também precisa expandir a própria mentalidade. E eu quero te fazer uma pergunta importante. Depois de assistir esse vídeo, qual decisão de crescimento você sente que precisa tomar agora? Escreve aqui nos comentários.
Porque o primeiro passo para sair da estagnação é assumir o compromisso de não viver pequeno nunca mais.